Benfica é tudo contigo, eu tremo, viu, Kleber? Eu acho mais legal aquela outra frase, Silvio. Fica tranquilo que ele tá chegando. Exatamente. Aí tu sabe que o programa vem com conteúdo, né? Começou. O craque da informação. Começou o Canalhas Connection. Esse programa é muito melhor nos bastidores do que o conteúdo que vai pro ar, viu, Fernando Carvalho? Eu tô vendo aqui, né? Trairagem é o que não falta. Esse programa chama-se Bairrista FC, no Grupo Bairrista na RDC TV. Mas há um segundo título para esse programa, que é o Canalhas... Como é que é? É o Canalhas Connection ou... E há um terceiro, Caráter Zero. Exatamente. Qual é o que tu escolhe, Fernando? Eu prefiro Canactas Connection. Muito bom. Ai. Isso aí é o efeito Diogo Mainardi em cima de vocês. Muito bem, então vamos tratar de futebol aqui no programa. Oi? É que o Canalhas Connection mais longe que vai é na praia. É mesmo? O Manhattan, né? O Manhattan vai pro mundo inteiro, né? Nós aqui é Porto Alegre, Imbé e Capão da Canoa. Exato. Imbé? O Fabiano Baldassi é no Imbé? Só pode, né? Não, e o Fernando é em Atlântida, não é, Fernando? Atlântida ou Shangri-La? Shangri-La, Atlântida, dá no mesmo, né? Ah, sim. O Baldassi tem uma cara de Arroio do Sal. Eu prefiro Atlântida, porque esses dias eu quis fazer uma correção na minha assinatura da NET e a guria que atendeu o telefone lá não achava Shangri-La, né? Era Shangri-La, minha sede. Ela estava procurando Shangri-La com CH, e daí eu fiquei a tarde inteira esperando que ela me desse retorno. Espetáculo isso aí. Cara, eu vou te dizer, eu vi que reabriu o Museu do Louvre, lá em Paris. Mas eles não me encontraram o quadro da Mona Lisa, viu, Kleber? Eu não sei. Mas o quadro da Mona Lisa não foi encontrado. Alguém pode me responder por quê? Não puxa esse assunto aí Ainda bem que nós vamos só até Capão e Pinhal aqui, porque senão os caras vão... A Interpol vai vir atrás de mim aí, né? Não puxa esse assunto aí que ele vai querer mostrar as taças de novo. É mesmo? Não, mas eu estou interessado no quadro esse aí da Mona Lisa para saber qual é o valor desse quadro aí. Olha, eu comprei ali no Bonfim R$1.500. Pô, que isso, hein? Não, isso aí não tá com R$1.000 é pouco, hein? Eu também, tô achando. Tem a Santa Ceia aí atrás também, não? Não, ali é um quadro do Teixeira Mendes que mostra a sociedade inteira julgando o miserável. É um quadro famoso do Teixeira Mendes, que era de esquerda, né? Sim. Então ali tem o padre, tem o militar, tem o burguês, tem o juiz, tem uma opção de integrantes da alta sociedade e no meio sendo julgado uma pessoa pobre, um miserável. Mas então esse quadro é mais do que atual? Não, é um quadro atual, sem dúvida é um quadro atual. É antigo, mas acaba retratando uma realidade, né? A elite julgando o pobre. Exatamente. O miserável. Esse vai para cadeia. Hein? Esse, se aparecer for flagrado com 10 gramas de maconha, ele fica na cadeia. Ele fica na cadeia sem ser julgado e morre de Covid na cadeia. Mas o Benfica, se houver uma lava-jato, vai o resto todo mundo preso também, né? Não é todo mundo, não. Ainda tem muita gente para aí que não foi. E a Lava Jato agora está em completo debate aí, né? Não sei. Bom, mas enfim, eu perguntei pelo quadro da Santa Ceia porque eu lembrei que o Kleber fez essa cobertura aí. Qual? Da Santa Ceia? Do encontro da Santa Ceia? Eu tava no plantão. Jesus com os apóstolos? Eu tava no plantão, tu que era o repórter. Quem faz entrevista não é o Kleber, né? O Kleber só deu o número. Eu só contei quantos pãezinhos tinha para cada apóstolo. Por que tu riu, Maiká? Não, eu imaginei o plantão da Santa Ceia, olha... A informação, Jesus. A informação para Santa Massa. Desde 200 a.C. não tinha um apóstolo que traía Jesus na noite de quarta-feira.
O Benfica fez uma entrevista com Jesus perguntando pelo Judas, já que ele sabia que o Judas estava... Tem certeza? Eu perguntei. Judas é dúvida. Ei, Judas é dúvida para o encontro. Como eu tinha muita intimidade com Jesus, eu perguntei: tu tem certeza que nessa mesa não tem nenhum traíra? Tu tem certeza? Só faltou O grupo tá fechado? Ô Silvio, só faltou o Gufo fazendo o mapa de calor da Santa Ceia, a área de atuação do Judas Iscariotes, o Pedro sendo... Pedro negando Jesus. Qual é, Pedro? O apóstolo negou 3 vezes. Tá. E o Galo cantou. Tá, né? Tu falou o Pedro, por isso eu tenho. O Pedro Apóstolo. Qual era o Pedro? O Pedro Apóstolo. Tá com muita intimidade e sem nenhuma reverência pro Pedro. Né? Por isso que esse programa é o caráter zero. Ele começa assim. aí. Eu nem sei, como eu sempre digo, eu não sei nem se a audiência está preocupada com isso, mas a gente está aqui brincando, esse tipo de coisa. Mas, na medida do possível, tem que fazer isso aí. Mas eu vou colocar uma coisa séria. O Grenal, afinal, vai ser quarta ou quinta da semana que vem? Porque eu insisto, isto para mim é fundamental em relação a movimentos de torcedores. Será que vai ser quarta ou quinta? Pergunto, porque nesta terça-feira fica definido. Para mim, vou me antecipar, eu estou torcendo que seja na quarta-feira. Porque na quinta-feira eu estou 4 meses sem fazer nada, Benfica, não faço nada. Faço em casa, internet, de vez em quando participo do programa com vocês, leitura, séries do Netflix e do Prime Video. E dia 23 começa um curso na CBF para executivo de futebol e eu serei um dos professores, serei o mentor também para os alunos no final do curso. Então eu tenho que participar de todas as aulas, tenho que assistir às aulas, então é um compromisso que eu tenho dentro desse contrato que eu tenho com a CBF. E esse curso começa dia 23, que poderá ser exatamente no momento do Grenal. Então eu estou esperando sem fazer nada, esperando um futebolzinho há 4 meses e no dia que vem o futebol eu tenho compromisso. Aí é muita coisa. Acho que é pessoal isso aí. Mas o teu curso é presencial? Como é que é? Não, é por internet, mas eu tenho que estar aqui, não posso ficar vendo o jogo. Sim. Tu imagina tu dando o curso, tá num momento importantíssimo do curso e sai um gol do Grêmio. Não, olha o tamanho do palavrão que ia sair. Não, mas aí eu digo mais palavrão na hora do gol do meu time. No outro, eu esmoreço quando eu tomo um gol do adversário. Então, esse problema não há. O que tu disse quando saiu o gol do Gabiru lá no Japão? Eu estava num ambiente, polido, só com gente de classe, categoria, princesa do Japão, presidente do Barcelona, que assiste o jogo impassível, não mexe um músculo da face. E eu, ali como torcedor, né, desde o primeiro minuto. Olha a elite aí, ó. Aos 10 minutos. A elite, tu eras um miserável, então. Eu era exatamente miserável. Pela postura, né? Pela postura. E aos 4 ou 5 minutos, quando o juiz deu uma lateral para o Barcelona, eu já xinguei o juiz. Né? E aí os caras já começaram a me olhar. Né? E assim foi até o final. E aí, no momento do gol do Gabiru, eu nem sei o que eu disse. Realmente não me lembro, mas disse uma opção de coisa. Mas eles riram, né? Acabaram rindo, né? Riram e no final fotografavam e filmavam. Depois que eles, eles ficavam assim, primeiro fazendo sinal para mim me acalmar. Depois, aí azar, né? Aí eu estava gritando. Aí a coisa liberou geral. Aí ficaram só observando e alguns fotografando. Fernando, antes de voltar para o Grenal, o que vai ser exatamente o teu curso lá na CBF? É um curso que não será ministrado só por mim, né? Tem uns 7 ou 8 professores que trata da atividade de executivo de futebol. Executivo de futebol, que é o Rodrigo Caetano, que é o do Grêmio, como é o nome do Klaus, não é o Klaus Câmara? Klaus. O Klaus, que foi o Zanota, que foi o Jorge Macedo, que é o Felipe Ximenes, enfim, tem vários do Brasil aí, o Newton Drummond. Essa atividade, que é uma atividade remunerada há algum tempo, que no Internacional, o primeiro que eu me lembre que tenha feito isso foi o Carlos Duran, na sequência veio o Medina, o João Paulo Medina, que foi assim, o que congregou mais atividades, mais funções, né, no que ele fazia. É um curso para esse tipo de profissional.
a partir de está em tramitação no Congresso uma lei que vai tornar obrigatório um curso para essa atividade, e a CBF é quem vai ministrar esse curso. É que nem a licença pró do treinador, né? Então, quem se antecipa agora já fica com essa licença para quando a lei, né, for editada. Nessa primeira edição do curso, eu tenho 3 pessoas que eu conheço até aqui. O Paulo Pelaipe vai fazer o curso, o Jorge Macedo e o Jorge Andrade. O Jorge Andrade trabalhou comigo no Inter, na categoria de base, agora está no Santos. O Jorge Macedo também foi depois do time principal, do Internacional, executivo principal. Agora está no Ceará, e o Pelaipe estava no Flamengo, inclusive o Pelaipe seria até uma boa entrevista para nós aqui. Falei com ele ontem sobre isso. Ele estava no Flamengo e agora está ou estava no São Caetano, acabei não perguntando para ele sobre isso. E eles farão esse curso, né? É um curso que detalha as atividades do executivo de futebol, mas, acima de tudo, ela traz uma questão mais estratégica, uma questão mais, vamos dizer assim, por professores que não fazem parte do futebol propriamente dito, mas que trazem um sistema de trabalho, trazem um sistema de administração, trazem um sistema de planejamento, que eu acho muito importante para esses profissionais que acabaram se formando na prática, né? Eles acabaram, na necessidade, eles foram forjando a sua forma de trabalhar, e agora, na CBF, eles poderão ter como acréscimo uma coisa sistemática, uma coisa planejada, uma linha de ação, uma linha de conduta, que é exatamente o que o curso preconiza para esses profissionais. Sim, mas qual é o teu conteúdo exatamente em cima disso? O meu conteúdo, o primeiro, eu vou falar sobre o dia a dia, né? Algumas atividades do dia a dia, como contratação de treinador, como formação de grupo de jogadores, né? Como preparação em pré-temporada, como relacionamento com a imprensa, né? Que eu acho muito importante o dirigente de futebol ter um relacionamento com a imprensa, a forma de relacionar, né? E, ao mesmo tempo, eu assistirei às demais aulas e intervirei, quando julgar necessário, a parte teórica que estiver sendo ministrada pelo professor da matéria, né? Teremos aulas de planejamento estratégico, de orçamento, né? Vários temas que são palpitantes e que, normalmente, quem trabalha hoje no futebol necessita, mas acaba não tendo o conhecimento teórico, porque se formou, como eu disse, na prática, na correria, em cima da necessidade, em cima de um dia a dia que é conturbado, de um dia a dia que não permite que tu faça uma reflexão maior, né? Então, esse curso vai te dar exatamente esse sistema para te ter essa reflexão no momento em que atingir esse posto. A propósito, Kleber Baicá e Fernando Carvalho, o Fernando falou aqui no conteúdo dele está o dia a dia do futebol, de alguma forma. Neste momento, e daqui a pouco eu volto a falar sobre a questão do Grenal, quarta ou quinta-feira, mas neste momento, a dupla Grenal, também muito em função da pandemia, faz subir vários jogadores da categoria de base, tanto o Grêmio como o Internacional. Porque nós teremos, a partir de quarta da semana que vem, até fevereiro do ano que vem, simplesmente uma enxurrada de jogos. Nós teremos quase que jogos de 3 em 3 dias. E aí não há grupo de jogadores que resista se ele não estiver fortalecido no número de profissionais, né? Por isso a dupla Grenal faz... eu insisto, muito em função da pandemia, faz essa subida destes jogadores jovens, mas que me parece que é uma coisa extremamente importante, porque está exatamente, Kleber, no jovem, no garoto, o futuro imediato da dupla Grenal, como de todos os clubes aí pelo país. E o Internacional tem nessa temporada um treinador que está muito à vontade em fazer isso, né? A gente está vendo do Kudê, o que a gente ouve falar do Kudê, é um cara que transita em todas as áreas do clube, né? Tem uma interferência, não digo, mas, né, uma participação com as categorias de base. Então ele trouxe, né, nessa retomada, e isso é uma coisa que a gente fala, assim, a falta que o Renato fez no Grêmio, nesse período aí o Kudê observou
3 garotos inicialmente, 2 laterais, né, o Léo Borges e o Vinícius Tobias, mais o Fabro, que estava meio que no limbo, assim, com o fim do Sub-23, e essa semana trouxe mais o Lucas Ramos, que é volante, mais o Muchacho e o Matheus Monteiro, que são centroavantes. E isso é interessante, porque o Gustavo saiu e o Internacional tem que ver se, de repente, não tem uma solução muito mais prática dentro de casa do que trazer um jogador tipo Trellis ou sei lá quem, um centroavante aí que é um nota 5, nota 6, que o Internacional só vai gastar dinheiro, não vai fazer negócio e sabe que o cara, de repente, dificilmente vai dar uma resposta. Então, acho que o Internacional está fazendo um bom trabalho. Eu estou lendo uma matéria, Silvio, que o Internacional acho que tem um plantel de quase 40 jogadores, e desse total aí, 21 são jogadores formados na base, entre os que já estavam aí, que foram trazidos pelo Odair, e mais 6 ou 7 que o Kudê está trazendo e está fixando no grupo principal. Isso é interessante, a gente já fala há algum tempo, né? Tanto tecnicamente como financeiramente, investir nas categorias de base vai ser a saída nesse período de crise. Maiká? Silvio, as categorias de base sempre foram, né? Sempre serão as salvações dos clubes, né? Seja financeiramente ou dentro de campo. Dificilmente um jogador surgido na categoria de base não vai render alguma coisa desse tipo, né? O Grêmio é um exemplo aí nos últimos anos. A gente falou aqui esses tempos, né, Silvio? A quantidade de gente que o Grêmio vendeu, algo em torno de 200 milhões de reais, só o Arthur foi 120, né? Eu sei que tem um fracionamento ali, os clubes vão vendendo uma porcentagem aqui e ali, mas a categoria de base sempre vai ser um investimento positivo para os clubes, né? E assim, agora com esse mecanismo, até o mecanismo de solidariedade em tempos de Covid tem sido um alento, né? O Grêmio está na expectativa aí para receber um valor considerável nessa transferência do Arthur para a Juventus, então não tem muito o que discutir nesse sentido, né? Seja dentro de campo ou fora, a categoria de base geralmente é resultado positivo. Eu quero a opinião do Fernando Carvalho, porque o Fernando viveu isso, está verificando agora o que está acontecendo, mas viveu isso como dirigente do Internacional intensamente, dentro daquela ideia de que era necessário vender pelo menos um jogador a cada ano. E esse jogador era um garoto, mas sempre havia a revelação e a reposição imediata. Tipo assim, para ser bem objetivo, vendeu Nilmar, revelou Rafael Sobis. Vendeu Rafael Sobis, revelou Alexandre Pato. Como é que tu vês todo esse movimento deste momento estabelecendo comparação com aquele teu tempo lá, Fernando? Bom, nós naquele momento, o trabalho nas categorias de base, ele passou a ser revigorado no Internacional em 96, 97, período que eu comecei realmente no clube, né? E que me deu a chance de, pelo trabalho realizado, ter uma credencial para me candidatar a presidente em 99, acabei perdendo, mas essa foi a principal credencial, né, que eu angariei ao longo da minha trajetória no clube. Então, eu tenho uma especial afeição pelo trabalho na base, pelo trabalho em categoria de base e pela revelação de jogadores. Agora eu vejo com ótimos olhos, né? E se há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, né, que durante um ano, de março a dezembro, pelo acúmulo de competições, tu usa 41, 42 jogadores, né, porque tu tem jogadores que são vendidos, jogadores que ingressam, jogadores que se lesionam, jogadores que têm cartão, né, tu tem mais de uma competição, tu tem que usar tu tem que variar muito teu elenco, tu acaba usando 42, 43 jogadores. Mas agora, porque o espaço é muito curto, então nós teremos, sem dúvida nenhuma, com essa pandemia, um grande número de atletas que serão revelados, não só no Inter, como também na maioria dos clubes. Eu estava vendo agora um programa de televisão onde o Palmeiras, que vendeu o Dudu e está perdendo o Rony momentaneamente em função de uma questão jurídica, ele vai lançar mão de meninos, o Wesley, vai lançar mão de um outro atacante que tem se destacado, de jovens, meninos da base, né? Enfim, e todos os demais clubes vão acontecer. O Fluminense, eu vi o jogo, não sei se vocês viram, o Fluminense contra o Flamengo, teve uma excelente atuação, não gosto de falar em injustiça em futebol, mas acho que foi injusto o resultado. Evanilson, Marcos Paulo, Dodge, vários meninos, né, se destacando muito. Depois entrou o Pacheco, que é um peruano, no segundo tempo também entraram outros atletas das categorias de base, e esse é o momento e o ambiente adequado, até porque a necessidade vai exigir
uma postura mais aberta dos treinadores, né? O treinador que não gosta de trabalhar com base, como o clube não tem dinheiro para contratar, ele vai ter que simplificar. E simplificar é trazer os meninos que estão ali do lado, na base, e lançá-los, né, prematuramente muitas vezes, e esse prematuro vai acabar se tornando vai acabar tendo um lado bom, que é exatamente o lançamento dos atletas e a visibilidade que eles terão. Eu vejo o Internacional com bons olhos, né, acho que vem em boa hora. Nós não temos como aguentar um campeonato curto, com jogos sobrepostos, com campeonatos sobrepostos, sem utilização de no mínimo 40 jogadores nessa temporada aí curta que teremos até fevereiro. Maicá, e vai ser muito jogo, né, Maicá? Vai sim. O Gauchão retornando agora, até foi antecipado um pouquinho, né? A gente estava trabalhando com a data de 26 no final de semana, ganha mais 3 dias, né? Vai para 18, 19 dias entre o reinício do Gauchão ao início do Brasileirão. E lembrando aqui a fala do presidente Luciano Oxman na sexta, né? Que se tivermos um campeão de turno diferente do Caxias, provavelmente as datas das finais vão atravessar o calendário do Brasileirão, né? Vai adiante ainda. A expectativa é que o Gauchão termine no dia 5, né? É isso, né? 5, tá trabalhando a data, né? 5 de agosto, o final do segundo turno. E aí, se tivermos, se o Caxias não confirmar o título aí do segundo turno, vai adiante. E a expectativa para o ano que vem, como é que vai ser, né? Vai ter que ter uma pausa, os campeonatos vão até fevereiro, por aí, tem uma previsão de término da Libertadores final de janeiro e o Brasileirão até o meio de fevereiro. Vai ter que fazer uma pausa ali, umas 2 semanas, né? O pessoal já tirou as férias, né? Mas mesmo assim, não dá para emendar uma temporada atrás da outra, né? E mesmo assim, se fosse emendar, né, o estadual começaria em março, já estaria muito atrasado, né? Os estaduais normalmente começam no final de janeiro, imagina como vai ser ano que vem. A gurizada vai ter que estar pronta, né? Vai ter que ser muito usada, os clubes que souberem aproveitar bem aí os espaços para aproveitar a base e podem se dar bem, né? Tanto dentro de campo quanto fora. O Kleber, é que começa o Gauchão, encosta o Campeonato Brasileiro, ali em seguida vem a Copa do Brasil e tem a Libertadores da América. Vocês têm razão, precisa muito jogador para atender tudo isso. O Inter, no momento, tem 43 jogadores. Eu me lembro de uma frase que o Rodrigo Caetano fez, acho que ano passado, ano retrasado, que o ideal seria montar um grupo com pelo menos 40% de jogadores formados dentro do clube, né? Isso dá visibilidade ao trabalho da base, né? E dá uma sustentação econômica interessante. Não precisa sair toda hora no mercado para fazer reposição de peça, né? O Internacional, no momento, tem 21, está quase no 50%. E esse Rodrigo Caetano também foi responsável pela reestruturação do Grêmio algum tempo atrás, né? Quando levou o Lisca para ser treinador da base do Grêmio, num time que tinha o Lucas Leiva, que revelou o Carlos Eduardo, e o Grêmio ultimamente ele está acertando muito mais na promoção de jogadores, né, que vem numa escala de produção espetacular aí com o Pedro Rocha, com o Everton, com o PP, com o TT, com o Matheus Henrique, com o Arthur, do que em contratação. Os grandes investimentos que o Grêmio fez ultimamente, tipo Bolanhos, André, Diego Tardelli, não deram a resposta que os garotos estão dando no Grêmio, né? Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Por que eu estou falando sobre a questão do Grenal quarta ou quinta-feira? Porque o próprio presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, ele adiantou numa live que ele participou aqui no programa que estava pleiteando que o Grenal viesse para quarta-feira, dia 22, e não na quinta, dia 23. Aliás, eu mandei uma mensagem para ele hoje de manhã e ele me disse que durante o dia isto fica resolvido, mas ele torce para que seja na quarta. Por que ele torce? Isso a gente já tem colocado muito aqui no programa. Porque se for na quarta, vai ser com TV aberta. A TV aberta atinge todo mundo, ao contrário do pay-per-view. Muita gente não tem o pay-per-view. A TV aberta faz com que os torcedores fiquem, em tese, assim, que os torcedores fiquem em casa. Uma transmissão pelo pay-per-view vai fazer muito movimento pela cidade, ou pelas cidades do Rio Grande do Sul. É o sujeito saindo de casa para fazer o churrasquinho na casa do amigo, e aí já tem aglomeração.
ou daqui a pouco procurando algum bar eventual que possa estar aberto, transmitindo o jogo, ou daqui a pouco sai para encontrar fora fora da sua casa, nas ruas, amigos, esse tipo de coisa, para de alguma forma acompanhar o jogo. Isto gera aglomeração. Por isso, Fernando, há também por isso a necessidade de que o Grenal realmente seja na quarta-feira. Essa é uma possibilidade, né, importante, né, que seja na quarta-feira pela transmissão de TV aberta. Nós teremos os outros campeonatos também importantes, como o de São Paulo, que começará na quarta-feira. Teremos a decisão do Campeonato Carioca, né, que vai ser transmitido pelo SBT, entre Flamengo e Fluminense, enfim. As coisas começam a voltar para o seu lugar, começam a ter normalidade. E nada mais normal que um Grenal de meio de semana seja disputado às 9h30 da noite numa quarta-feira, né? Eu dou força, fora as questões sanitárias, que são importantes, e esse raciocínio aí desenvolvido pelo presidente da federação é correto, né? Quanto mais televisões estiverem ligadas, menos pessoas estarão na rua. É o ideal para todo mundo. Eu acho que nós temos a emissora, a TV, a RBS TV, que tem os direitos aqui via Globo. Acho que para ela também é adequado, né? Porque vai ter um grande produto, um produto que está em falta no mercado, que é futebol. Eu acho que tudo leva a crer que o jogo seja às 9h30 da noite, na quarta-feira. Para ela é adequado, e mais do que isso, politicamente seria importante para a RBS TV insistir nesse trabalho, para dizer que de alguma forma também está participando ativamente do combate ao coronavírus. Eu acho que a RBS TV pode politicamente se manifestar, pressionar a Globo, viu, Maicá, para que o Grenal realmente seja na quarta-feira, dando concretamente a sua contribuição. Eu também acho, né, Silvio? Até falei ontem aqui no programa que é uma medida até simpática, né? Porque, tá todo mundo em casa, realmente seria um alento para todo mundo, né? Já que o futebol retornou, tem toda essa discussão ao redor se devia voltar agora ou não, enfim, se é precipitado ou não. Os clubes têm condições, amplas condições, né, de imunizar os seus jogadores, né, de isolá-los também. Então, assim, seria um presente para todo o Rio Grande do Sul, né? Poxa, na volta do futebol, um Grenal, a gente sabe que Grenal não tem precedentes no Brasil, né? É o maior clássico, é tudo que envolve um Grenal. Então acho que seria muito legal, assim, uma atitude da RBS simpática com o povo gaúcho, né? Vamos passar o jogo na TV aberta para todo mundo assistir em casa, com as suas famílias, para ninguém ter motivo para sair para rua, porque a gente sabe, né? O pessoal é fanático, quem não tiver como ver o jogo vai tentar dar um jeito, vai realmente sair, também tem isso, né? Ô Silvio, eu tenho uma notícia aqui... Não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá caindo de maduro uma chamada para a RBS TV. Claro. Um Grenal com a torcida em casa. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Não, e outra coisa, se tu pegar assim, ó, o Campeonato Carioca vai ser transmitido pela SBT, então a melhor maneira de concorrer contra o futebol é o futebol. Porque o futebol ganha da novela, o futebol ganha do noticiário, ganha de tudo. Então a Globo, que vai perder no resto do país pro Fla-Flu, no Rio Grande do Sul ela vai ganhar se ela colocar o Grenal, entendeu? É uma questão lógica. Antes de tu seguir, Maicá, Kleber queria falar sobre isso? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que quarta-feira é a melhor saída, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse problema do Grenal. E lá em São Paulo já tem um problema a menos, né? O campeonato recomeça com Palmeiras e Corinthians, mas o jogo está marcado para dia 22, né? Dia 22? Já é retomada do clássico no horário Globo, né? TV aberta. Então a Globo São Paulo vai ganhar. E vai ganhar aqui no Rio Grande do Sul também. Ela tem que dar um jeito de fazer esses jogos saírem no horário da TV aberta. Um Grenal com a torcida em casa. Fala, Maicá. Tem mais um capítulo, Silvio, dessa briga aí no futebol carioca. A Federação Carioca acabou de sair essa notícia. Quer dizer, não sei se foi agora, mas o pessoal peguei aqui de rabo de olho no Sport TV. A Federação Carioca está processando Botafogo e Fluminense por danos morais, por causa do protesto que eles fizeram com as faixas, né? Respeitem nossa história, quando voltou o futebol. E a Federação Carioca chamou o manifesto do Botafogo e do Fluminense de chilique.
E ele tá na justiça agora pedindo danos morais, uma indenização por danos morais ao Botafogo e ao Fluminense, dizendo que eles transcenderam o direito à liberdade de manifestação do pensamento. Tem todo o direito de entrar na justiça, né? Mas em todo esse imbróglio aí, quem forçou a barra para que o futebol realmente viesse de forma mais rápida no Rio de Janeiro foi o Flamengo, com o Vasco da Gama, a partir da famosa reunião lá, do almoço com o presidente da presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí o Botafogo e o Fluminense, que eram contra a volta imediata, se manifestaram, fizeram a sua manifestação. Ô, Maicá, Oi! Tem jogador do Grêmio com Covid-19? Tem jogador do Grêmio com Covid, tem 2 jogadores. O clube não divulgou os nomes, né? Um deles se diz que a notícia é que ele pegou do pai dele e que aí o clube rastreou aí o vírus, né? Fez uma reconstituição, digamos assim. E tem um outro jogador também que parece que está assintomático, se não me engano. Os 2 estão, na verdade, mas estão afastados, né? E esse jogador que a gente não sabe que teria pego do pai dele já está há um tempo, né? O pai dele estava com sintomas, passou para ele. E parece que ele estaria em tempo para o Grenal, né? E o outro jogador não se sabe ainda se consegue participar do Grenal na próxima quarta. São 14 dias de isolamento, né, Silvio? Desde a descoberta do vírus. E os clubes não revelam, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter não revelam o nome dos jogadores. Não sei da parte legal disso, né? De divulgar o prontuário de um atleta, de um funcionário. Não sei da parte jurídica, mas acho que é um caso especial, porque, né, Grêmio e Inter, enfim. Agora é aquilo que eu te digo sempre, né, Silvio? Se os jogadores não colaborarem, o futebol pode parar, né? Foi o que aconteceu lá no futebol catarinense. Ontem o Figueirense soltou uma nota oficial, suspendendo os treinos. O Campeonato Catarinense voltou com uma partida e parou, né? Porque houve um surto. E os surtos são assim, às vezes é um contaminado, passa para outro, uma combinação de uma combinação ruim, né, de encontros aí em campo ou dentro de um clube, e se espalha o vírus, né? E foi o que aconteceu lá na Chapecoense, 14 infectados. Então acho que hoje parte muito dos jogadores, né? Os jogadores acabam deixando os clubes meio na vitrine, porque os clubes estão tomando todos os cuidados, compraram testes rápidos, tem todo um cuidado, né, de sanitário, de imunizá-los, né, para os treinos, enfim, toda uma preocupação, e aí os jogadores estão aparecendo contaminados. Daí fica estranho, né? Se os jogadores têm que ir para o treino e voltar para casa, para quarentena. Tá todo mundo querendo a volta do futebol, se dá um surto desses como aconteceu lá em Chapecó, para tudo de novo. Não vai ter como resolver isso, né? Pois é, Kleber. Bom, se os jogadores forem titulares e não participarem do Grenal, a gente vai descobrir quais são eles, Kleber. É um ingrediente a mais no mistério, né? Um mistério a mais no Grenal, né? Sempre tem mistério no Grenal, esse é um ingrediente. Agora a gente não sabe quem é o jogador, se é titular, se é jogador de grupo, mas se tem essa relação com o pai que está próximo, eu desconfio que seja um garoto. Pois é, pô. E garotos, a gente tem o quê? Tem, sei eu, 3, 4 ou 5? A conclusão é que é jogador da casa, né? É jogador daqui de Porto Alegre. Exatamente. E garoto, tem razão o Kleber, porque aí ele mora com os pais. Tem a possibilidade, tem um contato com os pais, né? Porque cara, tu pega aí do time do Grêmio, um monte de gente veio de fora, Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Cortez, essa turma aí já, o Thiago Neves, Diego Souza, essa turma aí já não tem a proximidade com o pai. O Everton, por exemplo, tem o pai lá em Alagoas, né? Até teve o avô dele, foi vítima do Covid, né? Então, alguns nomes a gente começa a descartar por essa informação que a gente tem, né? E esse jogador é dúvida, porque ainda pode ter tempo de volta. O segundo ainda está em testagem, esse dificilmente vai jogar. Esse jogador que teve os sintomas aí vindo pela família, ele já foi afastado, só foi divulgado agora. Ele está afastado desde o início da semana passada. Então, se ele tiver ok de saúde, ele pode jogar o Grenal. Ele vai ter passado pelos 14 dias, né? Se ele tiver recuperado, sem o vírus, ele pode jogar. E o outro jogador, que a gente também não sabe o nome, vai fazer um teste hoje. Um novo teste hoje, né? Não sei se é uma contraprova, enfim.
Mas aí esse jogador, se der positivo, não tem tempo, né? Pro Grenal a gente tem 8 dias, não teria como ele aparecer nos relacionados. O Grenal, cara, o Grenal sempre tem mistério historicamente, sempre tem. Alguns desses mistérios, inclusive com a participação do Fernando Carvalho. Mas sempre teve mistério. Foi ele que engessou o Fabiano aquela vez? Eu não duvido. Só que o mistério de agora é uma coisa... Nossa, cara, jamais a gente poderia imaginar isso aí. Mas alguns dos mistérios tiveram, sim, senhor, historicamente, a participação de Fernando Carvalho. Ou estou enganado? Não, os repórteres são vocês, né? Não, ele diz assim, não, aí vocês decidam, né? Vou manter a minha postura de cartola, eu não sei de nada. O troço acabou acontecendo. O jogador se recuperou, o Fabiano estava engessado e se recuperou. Foi surpreendente a recuperação dele. Ele estava mal, né, cara? Não, ele estava com o joelho inchado. Cara, ele mantém, hein? O homem mantém. É, Cleber? O voto não pode ficar te gabando, né, Benfica? Não pode ficar contando história. Depois... Gabando é muito bom. Tem que usar todos os recursos que estão à disposição, né? A propósito, que ritmo nós teremos neste Grenal, hein? Será que o Inter, por exemplo, que estava mostrando algo diferente em termos de ritmo, com o novo técnico, Eduardo Cudê, vai manter aquela ideia, vai conseguir, aliás, manter aquela ideia, Fernando? Eu acho difícil, porque aquilo ali decorria muito do jogo, né? A familiaridade com a bola, o dia a dia do jogo, e a gente viu que nesse momento o próprio coletivo demorou muito para ser implementado, era mais treino físico, então acho que certamente vai faltar esse ritmo, né? Essa afeição com a bola, essa condição de jogo coletivo. E até eu trago aqui um tema para debater com vocês, não do Inter, mas geral. Os jogos que eu tenho assistido, geralmente os goleiros têm falhado, né? Os goleiros têm falhado no tempo de bola, os goleiros têm falhado em chutes de longa distância, têm falhado na hora de sair para interceptar um cruzamento. Eu acho que a posição que mais sentiu essa parada longa e essa falta de treinamento, acho que foram os goleiros. Não sei o que vocês acham. Concorda, Kleber? Eu me lembro da volta do Fluminense, o Muriel falhando, né? O primeiro gol do Volta Redonda naquele 3-0 é uma falha do Muriel e depois ele cresce de rendimento, né? Mas eu estava me lembrando dos jogos do campeonato alemão, na volta do campeonato alemão, uma falta de ritmo, falta de tempo de bola, jogador errando o pé em bola. Estou me referindo ao campeonato alemão. Né? E é um jogo desinteressante, assim, que falhas que normalmente um jogador que está já bem preparado, já em ritmo de jogo, com um condicionamento normal, não começa. Parece pré-temporada que a gente viu na retomada do campeonato alemão. Será que o Flamengo está sofrendo isso? Porque o Flamengo não foi, nesses 2 jogos, aquele Flamengo que a gente conheceu, né? O Flamengo jogou 4, 5 jogos antes de jogar com o Fluminense e deu chocolate nos adversários. Eu assisti o segundo jogo, o primeiro jogo do Fluminense eu não assisti, mas o segundo jogo o Odair armou muito bem o time, né? Marcou o Flamengo nas suas principais jogadas, sempre 3 jogadores na marcação da bola, um pressionando e 2 por trás. Eu achei que o Fluminense foi muito bem armado, mas pecou pela juventude e, acima de tudo, por enfrentar um time que é letal, né? O Flamengo não dá chance para ele, não erra, né? O contra-ataque do gol do Flamengo, do segundo gol, eu estava assistindo o jogo em casa com um amigo meu e o posicionamento da zaga do Flamengo, do Fluminense, no escanteio, tinham 2 jogadores abertos pelos lados e os 3 jogadores que ficaram na contenção ficaram em linha, né? 2 próximos aos 2 jogadores de beirada do Flamengo, que era o Gabigol e o Mikael, e um por dentro, sem a necessária distância, para fazer uma cobertura. Aí o Egídio foi marcar, houve uma rebatida do Rafinha em direção ao Gabigol, o Egídio foi para uma decisão contra o Gabigol e tentou matar a jogada, e aí não dá, ele tinha que ter cercado, esperado o jogador definir lance, e aí quando ele tentou matar a jogada, o outro mais rápido jogou a bola na frente e saiu disparando. Então foi um erro, né? Foi um erro do Fluminense, a jogada de contenção no escanteio, mas o Fluminense jogou muito bem, foi muito bem armado, e por isso o Flamengo não teve predominância tática no jogo. Maiká, diga, Silvio.
com todos em condição, escala o Grêmio? Boa, hein? Boa pergunta. Bom, o time que tava jogando, né? Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e agora o Cortez, né? O Caio Henrique foi embora. Aí tem que ver se ele vai fazer o que ele fez no jogo contra o Caxias, que foi Lucas Silva, o 4-1-4-1, né? Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Everton, Alisson e Diego Souza, ou se ele vai botar o Jean-Pierre, né? Aí ele tem que optar desses 3 jogadores, Matheus Henrique, Maicon e Lucas Silva, ele saca um para colocar o Jean-Pierre à frente, né? Eu acho que ele vai tirar o Maicon. Acho que ele vai de Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre à frente, o Everton na esquerda, o Alisson na direita e o Diego Souza de centroavante. Acho que vai ser isso. Tu tá tentando interpretar o Renato. O que Sim. eu quero é saber de ti. Qual o Grêmio que deve começar o Grenal? Eu começaria com o Lucas Silva no banco. Eu começaria com o Matheus Henrique e Maicon ainda. Mas é que o problema é o seguinte, né? O Maicon, ele foi substituído, acho que nas últimas 5 partidas que ele jogou, ele foi substituído, né? E a maioria delas no intervalo. Então é sempre uma que o Grêmio queimou, né? Ele foi substituído no Grenal que o Grêmio ganhou 1-0, né? No primeiro turno. Ele foi substituído na final do turno, ele foi substituído nos Jogos da Libertadores. E aí essa parada, não sei como é que tá a questão física do Maicon, ele tava sentindo muito. Uma das curiosidades que eu tenho pro Grenal é realmente o Maicon, né? O Maicon estava sentindo quando tinha ritmo de jogo. Imagina agora sem ritmo, que ele não treinou durante 4 meses. Eu penso nisso também, Silvio, mas eu levo muito em consideração a transição, né? Que ele faz tão bem da defesa pro ataque, assim. Eu acho que o Grêmio não tem... Talvez o Jean-Pierre possa fazer isso, né? Apesar de se cobrar muito do Jean-Pierre, uma postura mais Luan, né? Um jogador que flutua mais à frente, se aproxima da área. O Jean-Pierre é sempre um jogador que cai mais para a esquerda na linha do meio campo, né? Então o Renato pode muito bem fazer isso, soltar um pouquinho mais o Matheus Henrique, que não tem tanto essa característica, né? No jogo contra o Caxias, por exemplo, que o Grêmio jogou com o Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. O Matheus Henrique no primeiro tempo ele praticamente não foi à frente, né? E ele tinha liberdade para isso, tinha suporte para isso. É uma característica também, né? Ele vem jogando assim há um bom tempo, né? Mais como primeiro volante quando joga com o Maicon. É uma questão de orientação, né? Só que aí o Renato chegou ontem, né? Como é que vai orientar os caras? Daí não dá também, né? Mas eu acho que uma tendência no Grêmio é essa, né? A tendência é o Grêmio passar mais para um 4-1-4-1, digamos assim, com o Matheus Henrique um pouco mais à frente e o Jean-Pierre, né, fazendo mais a do Maicon e o Lucas Silva dando suporte ali, né, entre as duas linhas. Kleber, o que te parece esse meio-campo do Grêmio, Kleber? Eu acho que o Grêmio vai manter o 4-2-3-1, né? Se não tivesse a volta do Jean-Pierre, acho que até se poderia aí analisar a possibilidade do Grêmio ter Everton e PP juntos, né? Mas eu acho que nesse momento, com a recuperação do Jean-Pierre, que acrescenta muita qualidade no time do Grêmio, o Grêmio vai com 2 volantes e eu enxergo o Lucas Silva muito bem, um jogador que deu uma resposta muito boa, foi uma grande contratação do Grêmio, um cara que ajuda muito o Matheus Henrique, então acho que essa é a dupla de volantes, e o Maicon acho que naturalmente já estava perdendo lugar no time do Grêmio, acho que aí o Jean-Pierre faz a função central na linha de armação com o Alisson e o Everton, e o Diego Souza vai ser o atacante. Eu acho que essa vai ser uma tendência no time do Grêmio, né? A diminuição de espaço, de aproveitamento do Maicon, que é um jogador que não consegue mais ter intensidade para 90 minutos. E mesmo que o Internacional perca a intensidade é a marca desse novo time que o Cudê está montando, né? Fernando, o Inter está escalado, na tua opinião? Bom, como a gente não está acompanhando os treinamentos, a gente não sabe, eu pelo menos não sei como é que as coisas estão se portando, né? Por exemplo, as informações da imprensa é de que o Potker está muito bem, que talvez seja utilizado. O Potker, ano passado, eu acho um bom jogador, muito útil. É um jogador ideal para jogar junto com o Guerreiro na frente, um jogador forte, né? Ô, Fernando. Oi. Eu também, eu sempre gostei muito desse jogador, desde a Ponte Preta. Acho que ele não foi tão mal assim no Inter como dizem. E a imagem que eu vi dele aí nos treinos, ele é outro jogador. Ele tá assim, ó, fininho, tá magro mesmo. Tanto é que eu olhei a foto, achei que era o Guilherme Parede, de tão parecido que ele tá. Então eu acho jogador que tem muito a dar ao Internacional. Eu gosto desse jogador. É um jogador forte, que vai marcar no esquema com o D, que joga com 2 atacantes por dentro. Ele vai marcar volante, marcar zagueiro, não vai dar tranquilidade para a saída de bola adversária, né? Então não sei se ele está à disposição ou não.
Mas acho que a escalação natural é aquela que terminou, né? Aquela que terminou com o Musto entre os zagueiros, os dois zagueiros Bruno Fux e Cuesta. Os laterais pode ser o Rodinei ou o argentino. Do outro lado, Moisés. Edenilson por trás naquela linha de três meias com Bosquilha e com Marcos Guilherme. E na frente do Alessandro Guerreiro. Essa eu acho que é a escalação que vai ser feita. Alessandro e não Galhardo? Acho que o do Alessandro, para começar, do Alessandro. É mesmo? Ah. Tu acha, Kleber? Eu não sei. Eu acho que o Galhardo é um jogador que está virando titular. Assim como o Maicon está perdendo espaço no Grêmio, né? O D'Alessandro perde no Internacional. O Cudê já começa a pensar no Internacional sem o D'Alessandro. O D'Alessandro já não é tão intocável como foi. Eu vejo o Galhardo como um jogador mais interessante para o Internacional no Clássico Grenal. Muito bem. Se eu não estou enganado, foi assim na Libertadores, né? Foi o Galhardo titular, né? Foi. Ele era o titular do Internacional. Bairrista FC provocando agora a memória de... Ô, Silvio. Pegou o microfone o Maicá. Perdão, só para ainda no assunto da escalação, nós fizemos os jogos, né, Clebinho? O Nonato estava aparecendo muito bem, né? Ele foi muito bem no último jogo do Inter. Contra o São José. Ele foi muito bem, né? Fazendo a função do meio, aquela função que inicialmente foi do Lindoso, depois do Edenilson. E naquele jogo contra o São José, de um lado ele tinha o Patrick e o Edenilson, que foram jogadores que deram velocidade e transitaram pelos corredores, né? O Nonato conseguiu dar uma volta por cima muito rápido. Ele começou mal, foi a primeira aposta do Cudê para essa posição, não se firmou, né? Não se adaptou, não conseguiu fazer a leitura que, por exemplo, um Edenilson mais experiente conseguiu fazer. O Edenilson foi um jogador que se beneficiou demais desse tipo de jogo do Cudê, e o Nonato na retomada já estava recuperando espaços, transformando numa grande alternativa para o Cudê. Interrompendo vocês, eu acho que o Nonato, no curtíssimo prazo, vai acabar sendo titular, mas eu estou fazendo a leitura do que vinha sendo feito. Como eu não estou participando de treinamento, não estou assistindo treinamento, a única base que eu tenho é o que foi feito até aqui. E pelo que foi feito até aqui, por isso eu dei a minha opinião de como eu acho que o Internacional seria escalado. Mas o Nonato, pela característica que tem, pelo tipo de futebol implementado pelo Cudê, acho que ele acaba estando bem fisicamente, estando bem tecnicamente, acaba se tornando titular. Em que função? Ele pode ser nessa função que o Edenilson desempenhou depois, num segundo momento, né? Eu acho o Nonato superior ao Lindoso, então ele entraria nessa função aí, disputando uma vaga com o Edenilson, com o Marcos Guilherme. Claro que o Edenilson vai acabar sendo titular, ele vai acabar entrando no lugar do Marcos Guilherme. E aí o Marcos Guilherme poderia ser o jogador para jogar na frente ao lado do Guerreiro. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Entendeu? Nonato, Edenilson, Marcos Guilherme, Bosquila, Guerreiro. O Bairrista FC provoca a memória de Fernando Carvalho. Que eu tinha já alguns dias eu tinha anotado aqui um dado, uma pauta para colocar aqui, remetendo lá aos anos 60. Tu assistias os torneios inícios, Fernando? Quando teve os torneios inícios, eles passavam na TV Piratini, né? Eu assistia na TV. E eu lembro o Internacional perdia esse torneio início, porque o Grêmio estava melhor naquela época. Eu lembro que as decisões eram pelo número de escanteios. Quando empatava, porque era um período, era um tempo muito curto, era 20 minutos, né? Era o maior número de escanteios que dava a vitória para o time que prosseguiria no torneio. Mas assisti na TV, nunca fui ao vivo um torneio início. Ô, Maicá, eu te sugiro, já que tu está fazendo tanto vídeo, que faça uma pesquisa para trabalhar com a ideia do torneio início. O que era o torneio início? Reunia todos os times. Eu só não estou lembrado agora se isso era apenas em relação aos times de Porto Alegre, que a gente tinha vários, ou se isso, ou se esse torneio início envolvia já em determinado momento os times que iriam disputar o Campeonato Gaúcho. Mas a verdade é que... Ou não era o Metropolitano, Silvio? Hã? Não. Aí não tem o Floriano Aimoré, o Silvio Flamengo. Talvez. Tinha Floriano Aimoré. Porque no primeiro momento eram os times da capital, por isso o Metropolitano, né, o Citadino, no caso, né? Depois aí o campeonato virou campeonato zonal com a inclusão do Veronese de Canoas, por exemplo, Aimoré, Novo Hamburgo, Floriano. Depois vieram os times de Caxias para jogar aqui também. Então acho que essa turma toda aí que fazia o campeonato, o torneio início. Torneio início. Uma curiosidade, quando foi realizado pela última vez o torneio início, isso eu não me recordo.
Eu também não lembro. Mas a verdade é que, num domingo, durante o dia, vários times se reuniam em Porto Alegre e jogavam. A gente passava o domingo com várias partidas que duravam 30 minutos. 30 minutos cada uma delas. Era um negócio absolutamente impressionante aquilo, Era né? mata-mata, ia eliminando, né? Ia eliminando. O time que ganhava passava, o time que perdia estava eliminado. E aí, em determinado momento, como disse o Fernando Carvalho, tinha uma decisão que era nas cobranças de escanteio. Critério de desempate era número de escanteio, né? Cara, isso foi impressionante na década de 60, e imagina assim uma emissora de rádio, por exemplo, na época que nós tínhamos transmitindo o futebol, Gaúcha, Guaíba, acho que tinha Difusor e acho que tinha Farroupilha. Sim, às 4 e transmissão da TV Piratini, um domingo inteiro de futebol, a gente vendo vários jogos do Grêmio, vários jogos do Internacional, por exemplo, Júnior Maicá. Pois é, Silvio, e uma das minhas vontades nesse canal, claro que falar sobre a atualidade, sobre as notícias que estão rolando, né? Também já estava até combinando aqui, a gente comentando aqui sobre o Grenal, já me veio a ideia de tentar projetar a escalação de Grêmio e Inter, de tentar mostrar um pouquinho como a gente estava fazendo, né, Silvio? Lá no estúdio, a gente estava fazendo essa análise aí dos adversários de Grêmio e Inter na Libertadores, tentar mostrar também, assim, dos adversários do Grêmio, como é que jogam, algumas coisas que ficam nítidas, né? Principalmente do Grenal, do último Grenal, né? Do Grenal da Libertadores. Ficou bem claro ali que o Inter teve uma evolução muito grande, algumas movimentações que não ocorreram no primeiro Grenal do Beira-Rio. E um dos quadros é esse, né, Silvio? Contar história, relembrar histórias, histórias que a gente está sempre acostumado a ouvir aquelas mesmas de sempre, né? O Grêmio, a Batalha de La Plata, o jogo com o Náutico, as finais de Libertadores, sabe? Os jogos com o Palmeiras, as histórias a gente já vê todo ano no Globo Esporte, na Sport TV. Isso. Contar outras histórias mais diferentes. Vamos escalar as equipes esportivas aí, vamos ver se a gente lembra das equipes esportivas. Nossa, tu lembra? Eu tava procurando aqui o livro do Sala, se eu não estou enganado, o Enio Melo disse que foi revelado num torneio início, né? Eu não sei o Enio Melo era da Farroupilha, ele era da Farroupilha e da Piratini. Ele tava trabalhando numa rádio do interior e aí veio para a capital, e a primeira grande oportunidade dele de mostrar a qualidade dele foi participando da transmissão, porque botava a equipe toda para trabalhar, iam revezando narradores, comentaristas e repórteres, e aí o Enio Melo foi bem, e eu não me lembro, acho que o Arido Santos era o chefe da equipe na época, só tá bem e continua com a gente. Não. O Arido Santos era da Gaúcha na época. A escalação da Guaíba era a melhor na época. Era Pedro Pereira, Milton Jung, os narradores, Samuel Santos, né? Antes, os repórter, era primeiro o Lauro Quadros, depois se tornou comentarista. Amir Domingues era o grande comentarista da época, junto com o Rui. Depois o Amir passou para a política. Os repórteres eram o Adroaldo Streck, o Lazer Martins, Lupe Martins, repórter da Guaíba. Na Gaúcha tinha o Mendes Ribeiro. Deixa eu só te dizer que o Lauro Quadros era repórter. Lauro Quadros se transformou em comentarista em 1969. Eu falei antes, o Lauro Quadros era repórter, como o Lazer, como o Lupe, né? Aí depois, na Gaúcha era o Mendes Ribeiro, o narrador. Fernando Ernesto Correia, comentarista completamente parcial, né, porque era gremistão. Quem mais que comentava? O Cândido Norberto, também era gremista. Samuel Madureira Coelho, também era comentarista. Samuel Madureira Coelho, exatamente. Tem aquela... Raul Moro era o plantão, era o antecessor do Kleber. Tinha o Antônio Carlos Rezende narrava também. Antônio Carlos nas duas. Trabalhava na Gaúcha e na Guaíba. Mas ele estava na Gaúcha nessa época. E aí a gente tinha o Matzenbacher, Eldio Macedo, Jodoé de Souza. O Jodoé era da Gaúcha. Da Gaúcha, mas foi para Guaíba, né? Foi a parte mais importante da carreira dele foi na Guaíba. Joabel Pereira, setorista do Grêmio. O Cláudio... Não. O Joabel foi mais adiante. O Joabel chegou na Guaíba no início dos anos 80. Aí tinha o Cláudio Brito, chegou a fazer alguma coisa, como comentarista naqueles anos 60 também, na Gaúcha. Aí na difusora era Alberto Júnior, o narrador, e Armindo Antônio Ranzolin. Que depois foi para Farroupilha. Depois foi para Farroupilha. Eu não me lembro que era o comentarista da difusora. Mas o Alberto Júnior era um ótimo narrador.
Então, era uma tarde... Não tem um Larry e um Renato Cardoso nessas equipes? Hein? Não, Cara, o Larry o Larry comentou. O Larry era comentarista da Bandeirante junto com o Geraldo José de Almeida, isso na década de 70. Na década de 70, mas o Larry foi comentarista de rádio na década de 60, depois que parou com o futebol em 65. E tinha também não vou lembrar o nome dele. Na Piratini, nós tínhamos Guilherme Siebenberg, também muito parcial, aliás, muito imparcial, Ângelo Garbaschi e Renato Cardoso. Né? E o Batista Filho era o reserva de todas as funções. Renato Cardoso, comentarista, e o Garbaschi era repórter. Tinha o Godoy Bezerra também. Tinha esse comentarista. Assim como tinha na Piratini, Romeu Rodrigues da Cruz, que talvez tenha sido o primeiro comentarista de arbitragem do Rio Grande do Sul. Mas era assim, ó, uma tarde maravilhosa de domingo, onde a gente sentava, ligava o rádio e ficava o domingo inteiro até a decisão do torneio início, acompanhando aquilo ali, cara. E vai sendo o time eliminado, e aí ficava aquela expectativa, passa o Grêmio, passa o Inter, e daqui a pouco tinha que buscar o critério, cara, isso é inimaginável, o critério de maior número de escanteios para definir quem passaria para a próxima fase. Olha, e o torneio, por que eu puxei o torneio início? Porque ele está completamente escondido, ninguém lembra do torneio início. Não, acabou, né? Acabou e nunca mais se falou nisso. Nunca mais se falou. E o torneio início e o fim do programa, né, Silvio? Acabou, Silvio. Chegamos ao minuto final. Consegue mais um minuto aí, 2, 3. Olha, a gente pode seguir nas redes sociais. Então tá, então tu tens duas tarefas para hoje. Primeiro, descobrir, antes de qualquer outro repórter, quando o Grenal vai ser, se é na quarta ou na quinta, e descobrir quais são os dois jogadores do Grêmio que estão com coronavírus. Quase, eu te dou 90% de certeza, não é 100, 90%, de que o Grenal é na quarta com TV aberta. Opa, já tá surgindo a informação. E os dois jogadores do Grêmio com corona? Essa aí eu vou ter que ir atrás. Amanhã, quem sabe, eu trago esses nomes. Vai ficar me devendo, então. Muito bem, Bairrista FC, Fernando Carvalho, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, o programa fica por aqui. Volta amanhã, tchau, tchau.